comigo no estúdio tenho ele, Carlos Maza, colunista do O Povo. Maza, muito boa noite. Bom, o título da sua coluna de hoje, Maza, é o seguinte: cresce a pressão pela cassação do inspetor Alberto. Justamente esse tema que a gente trouxe. Maza, explica pra gente como é que tá esse movimento, qual o clima que você tem sentido entre os parlamentares na política cearense em relação a essa possível cassação. Opa, boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal que acompanha a gente. Pois é, né? Tá se formando aí um cerco em torno aí do inspetor Alberto, principalmente por conta dessas imagens aí, imagens complicadas, imagens, né, execráveis que foram divulgadas ali ao longo da campanha eleitoral, viralizaram muito no próprio dia da eleição, onde ele aparece ali praticando maus tratos a um porco, né? Na própria Assembleia hoje, isso foi motivo de discurso lá do deputado Apolo Vix, e ele foi, né, corroborado por vários outros colegas ali de parlamento que falaram que o inspetor Alberto merecia perder o mandato, que teria praticado tortura contra um porco ali de uma maneira totalmente desnecessária e vil, né? Isso palavra dos deputados estaduais aqui do Ceará. Foi o que a gente veio acompanhando desde que esse episódio ocorreu no domingo, né? No mesmo dia a gente já viu ali o deputado federal Célio Studart entrou com, né, um boletim de ocorrência com relação a isso, registrou essa situação, lançou um abaixo-assinado pela cassação dele. Depois a gente viu o Conselho Regional de Medicina Veterinária entrou na história também registrou boletim de ocorrência, também entrou com um pedido de cassação. E ontem a gente teve aí um grupo de vereadores, 3 vereadores ali do PSOL e do PT, mais 7 deputados estaduais e diversas associações e entidades, né, que trabalham com a questão da proteção animal aqui em Fortaleza, entraram também com denúncias, né, e pedidos de cassação contra o vereador. E aí hoje, esse caso que você conta, né, que os procuradores, aliás, os promotores eleitorais de Fortaleza também entram com uma ação eleitoral, mais uma, pelos 2 casos, né? Tanto por um vídeo que ele lançou antes, né, que viralizou um pouco antes da eleição, que ele dizia lá fazer uma ameaça de morte, né, velada ao Evandro Leitão, ou direta mesmo, né, que ele diz: Leitão, prepara o teu caixão, vagabundo, né, e fazendo um gesto, simulando uma arma, né. Depois ele voltou atrás, pediu desculpa, disse que ele estava querendo dizer prepara o teu carvão, né, falando do churrasco. Meio questionável, né, porque hoje em dia nessa coisa da rede social você só publica aquilo que já passou por alguma revisão, né. Enfim, se tivesse tido uma confusão e falado a palavra errada, não custava nada voltar atrás e corrigir. Mas enfim, a questão é essa, né, que mais uma ação aí agora dos promotores, e essa tem um peso especial, viu, Raquel? Porque são todos os promotores eleitorais que atuam em Fortaleza, são 16 promotores que assinam essa petição, ou seja, é um peso destacado, é um sinal uníssono ali de que todo o Ministério Público tem um valor simbólico muito grande, de que todo o Ministério Público se posiciona pela punição desse vereador, né, que não é o caso de uma ou outra ação ali, ou opinião de um agente da lei aqui em Fortaleza, que foram imagens que no final das contas atrapalharam muito a candidatura do André Fernandes numa eleição extremamente apertada. Não dá nem para saber se talvez a eleição não pode ter sido um pouco definida por esse posicionamento aí, né, totalmente irrepreensível do vereador inspetor Alberto. E agora, né, se tem um movimento muito forte para que ele seja punido ou responsabilizado por isso. A gente vê na Câmara um clima ali, né, você sabe que às vezes nesses legislativos tem uma questão ali um pouco de uma proteção, um clima ali de corporativismo forte. Eu conversando ali nos bastidores em off, o que eu escuto no clima de alguns vereadores olha, próprio pessoal da direita, né, que está ali alinhado com o inspetor, me disse, não dá para defender isso publicamente, é indefensável essa posição, não há ninguém que bateu no olho naquilo ali e tenha de alguma forma apoiado aquilo, ainda mais numa situação em que uma eleição que foi tão disputada, tão acirrada, pode ter prejudicado o candidato, né? Gerou um mal-estar muito grande na direita. A própria deputada Mayra Pinheiro, do PL, né, muito próxima do Jair Bolsonaro, publicou uma nota de repúdio falando em questão de maus tratos a animais. A Daiane Bittencourt, que é a esposa do capitão Wagner, do União Brasil, também publicou uma nota de repúdio sobre essa questão. Enfim, você vê que na direita ficou um clima muito mal digerido sobre isso, mas o pessoal questiona como vai ser isso. Ainda não se sabe se tem essa questão jurídica mesmo, se pode acarretar em alguma perda de mandato, porque é aquela história, né? No início do próximo ano, acho que nesse ano ainda não dá tempo de julgar uma questão dessa no Conselho de Ética da Câmara Municipal, e no próximo ano já seria um novo mandato, né? E aí tem restrições legais para fazer o cara responder por uma coisa que ele praticou antes, né, em outro momento do mandato. Enfim, é uma discussão longa aí que vai ter, muito polêmica, porque de fato
as imagens chocam muito, né, Raquel? Eu acho que todo mundo que viu e principalmente escutou, né, porque o porco reage de uma maneira muito expressiva, né? Você vê ali os guinchos de desespero e de dor, né? Que um animal altamente inteligente, que certamente tinha muita consciência do que estava acontecendo, e o vereador parece completamente, né, isso não afeta em nada ele agride o porco, empurra o porco no chão, bota o joelho sobre ele, enfim, são cenas muito pesadas, né? Quem não tiver visto, não sei nem se eu recomendo ver, mas que está agora nessa movimentação. Há uma pressão muito grande por parte ali de parlamentares de centro, de esquerda e de direita. O Apolo Vix, deputado estadual, que falou hoje sobre isso, inclusive falou isso, né? Não se trata aqui de questão ideológica, de esquerda, de direita, mas sim de responsabilizar um ato bárbaro, né? Nas palavras do deputado. E tem aí essa pressão muito grande, vamos ver no que vai dar. Mas uma coisa é fato, essa mobilização de todos os promotores eleitorais assinando conjuntamente dá um peso grande para essa história. Eu acho que dificilmente aí, pelo menos na seara eleitoral, o inspetor Alberto não vai ter problemas.